Vou tirar um pouco da sua alma. Olha aqui, você nunca mais escapa de mim. Sempre tive fascínio pela foto. A ideia de contar uma história com apenas uma imagem me deixa com inveja dos fotógrafos. Em 1988, realizei meu primeiro filme sobre fotógrafos. Fotógrafos tarimbados estavam no Caçadores 1. Jovens talentos, ainda promessas surgiam. Eu não me vejo fazendo outra coisa na vida a não ser fotografia. Foi muito fácil para mim, é muito natural. A fotografia era analógica. Rolos de negativos armazenavam tudo o que acontecia no mundo. A gente via os fotogramas, tocava neles. O mundo digital era um sonho que poucos solitários visualizavam. A utopia virtual engatinhava em lentas máquinas já tão modernas e ainda tão rudimentares. Acho que a função que a fotografia ocupa hoje vai ser ocupada por uma reunião dessas tecnologias todas. VT, computadores, hologramas. Essa turma da nossa geração está tendo o privilégio de acompanhar no percurso de uma geração, de ver essas profissões todas virarem de pernas para o alto e voltar. Olhar feminino, eu acho que a gente tem um olhar pessoal, né? Eu acho que a gente tem a experiência vivida. Walter Firmo ensinava a usar a rede e a pescar poesias. Wilson Pedrosa, no Planalto Central, driblava a polícia para fotografar. Quando necessário, armava a cena em busca do melhor ângulo. Diretas, primeira eleição no Brasil após a ditadura. Eu, apesar de ter começado em 1978, durante a ditadura, fui cobrindo tudo que tinha que cobrir. Quando eu comecei a usar a Leica, que era o 35mm, e o Jamazon, que era a grande vedete do jornalismo brasileiro na época, usava uma Rolleiflex, que era 6.6, era um formato maior. Mas essa Rolleiflex te dava problemas de enquadração, problema de manuseio mesmo para fotografar. Zé Medeiros foi fotógrafo da revista O Cruzeiro. Fotografou Prestes e Graciliano Ramos, Gregório Bezerra, Milor Fernandes, Evita Peron. Trabalhou escondido com a sua laiquinha para driblar o patrão que queria foto de Rolleiflex. Virou um baita fotógrafo de cinema. Caçadores foi seu último ensaio. Logo depois, em 1990, deixou a câmera e virou luz. Do que vocês acham que mudou na fotografia nesses 20 anos? Na fotografia e nos fotógrafos, nas temáticas? Mudou tudo, mudou, né? De repente a câmera fotográfica mudou, as pessoas mudaram, o país mudou e tal. E de repente os problemas humanos são absolutamente iguais, entende? Então, é a questão do medo, é a questão da existência ou não de Deus, é a questão do ficar sozinho, é a questão das recordações, como você lidar com isso, a questão das perdas, a questão da morte, da vida, da saúde e tal. Hoje, 20 anos depois, acho que a fotografia está muito mais presente no dia a dia de muito mais gente, né? Nunca se fotografou tanto, nunca se teve tanta gente fotografando as coisas em volta. E eu não vejo, apesar dessa disseminação enorme
né, de gente fotografando, de se ter uma ideia de que nós, como brasileiros, temos que tomar uma posição. É importante que a gente tenha a fotografia documentando a realidade de 2010. E surgem uma multiplicidade de experiências diferentes em todas as direções, né? Desde a fotografia jornalística e documentária, até uma fotografia que a gente pode dizer que ela nega experiências, né, com fotografia que parecem querer negar a essência da fotografia, né? A coisa da veracidade, né? Pero el ensayo que hizo del Uruguay, desde el punto de vista... Luiz Carlos Felizardo, homenageado do ano no Festival de Porto Alegre, um dos maiores fotógrafos do Brasil. Eu acho que a fotografia é, na verdade, a recriação da realidade. Eu gosto muito de cemitérios, né? Alguns deles fotografados em grandes espaços, outros um pouquinho mais perto. Eu nunca pretendi me explicar muito o que eu quero visualmente, né? É essa possibilidade de se discutir, né, a fotografia, e então isso eu acho que é desafiador. E você nunca saber de antemão o que vai acontecer na hora que você vira a esquina. O grande desafio para mim nessa fotografia documental é um pouco o que eu admiro assim, no Nelson Rodrigues, né, de transformar o banal, né, em algo extraordinário. Então eu tento, né, imagino todos os fotógrafos documentais, irem atrás, como estou vendo ali um cartaz ali, né, que chama Véus, né, que são esses edifícios que agora eles cobrem, né, que se transfiguram, né, viram fantasmas no meio da cidade, né? Ela foi feita no Fundão, lá no Rio de Janeiro, um dia antes da demolição. Eu até pedi para entrar, né, aqui e fazer mais algumas outras e tal. E o cara falou, cara, tá tudo com dinamite aí, se você entrar aí é capaz de... O mercado entende hoje a foto como uma obra de arte, como um trabalho que tem uma reflexão, que tem um desdobramento ali. Muita gente me pergunta, mas por que você fotografou Bala Perdida? Por que você quis contar essa história? Porque essa história me emociona. Esse vazio que eu busquei, que eu acho que o vazio humano incomoda. Então eu fotografei lugares onde pessoas morreram vítimas de balas perdidas. A bala perdida se tornou algo praticamente banal no Rio. Eu moro em São Paulo há 20 anos, então foi uma volta para o Rio. Aliás, eu acho que é uma coisa que acontece só quando você... É um pouco isso, né? Você tem que se afastar um pouco para olhar de novo, né? Isso é um clássico. Eu vindo de avião, eu via que como se fosse assim, você tem a geografia natural do Rio de Janeiro e você tem uma outra geografia são as construções, quer dizer, é a ocupação humana do espaço do Rio de Janeiro. Então, não são só nos morros e nas favelas, é também na própria cidade. Quer dizer, eu fotografei áreas de Copacabana que você vê os morros de Copacabana, as ruas como se fossem grandes cortes. É uma cidade que está crescendo, se expandindo. E em relação a uma natureza que está um pouco apagada em relação a ela. Só que em São Paulo eu estou trabalhando com um viés um pouquinho diferente, porque eu introduzi o vídeo. Então, a fotografia, na realidade, ela vai ser a visão do concreto. Tanto é que o trabalho chama Amor Concreto, que é uma coisa impossível, inclusive, certo? Porque amor e concreto é muito pouco plausível essa combinação. O amor é a coisa mais efêmera que tem. Mas em São Paulo, eu estou chamando de amor concreto no sentido de que essa construção, essa volúpia de crescimento da cidade vai gerando relações muito interessantes também. Brasília Teimosa trata de uma comunidade que fica no Recife entre o rio e o mar, ali na área de Boa Viagem, quer dizer, uma área extremamente privilegiada nesse sentido. O que faz, na verdade, essas pessoas estarem à margem não é nem uma questão geográfica, mas exatamente uma questão
de como elas estão posicionadas na sociedade. O tempo, o uso do flash é uma coisa natural para as pessoas de Brasília Teimosa, porque é o que se usa nas festas de casamento, festas de aniversário, é o que é entendido como uma luz que aparece quando você é uma celebridade. Os flashes aparecem quando você é uma pessoa importante. Eu tenho uma grande dificuldade em definir minha fotografia, até mesmo eu estou tentando reencontrar um espaço aí no meu trabalho. Mas eu acho que ela é latino-americana. Acho que a vivência junto com os meus pais no exílio na América Latina, a gente não se exilou na Europa, né, nem como a maioria dos exilados brasileiros, a gente se exilou aqui no continente latino, né? E isso faz uma diferença, acho que no meu trabalho, né? I don't think it is the end of the single image. I think due to the developments in technology, I think there are so many new opportunities for people to really tell stories. It doesn't really matter whether you take photographs or you take videography or you do video or you do audio interviews. I think the most important thing is for people to consider, if I am a journalist, how do I get my message across in the most effective way possible? And I think that is really the future for where we are going to move. The same goes for World Press Photo. We have to adapt to that. We have to make sure that we embrace these kind of developments. A foto é intuição. Né? Porque você, principalmente em momentos de ação, você tem que intuir o que vai acontecer. Você tem que se antecipar. O fotógrafo antes estava com os dois olhos abertos. Sim. Na câmera e outro vendo, senão você não conseguia fazer. A partir dessa coisa das câmeras que fazem tudo, né, eu comecei a sentir a necessidade do movimento nas imagens, de ser uma linguagem diferente do que era a fotografia estática, essa coisa toda. A minha câmera movimenta muito, eu passeio muito com ela. Ela é bem diferente do que é a câmera fixa, né? Vários fotógrafos se tornaram videastas e fazem o inverso. Eles fazem o vídeo e extraem o fotograma do vídeo. Não é o olhar que é diferente, não. Acho que o olhar através da câmera, o olhar fotográfico, o olhar que observa a iluminação, o contraste, o enquadramento é o mesmo. O que muda é a sua atitude, a sua cabeça, porque você, o que é uma fotografia, o que é um filme? É contar um fato, contar uma história. La imagen única de Cartier-Bresson pertenece a la prehistoria de este siglo. Con una cámara que tiene 45 megapíxeles en cada captura, que yo filmo en high definition, detengo ese fotograma. Esa foto está hecha en 3 veces. Ningún director de actores podría dirigir a 12 borrachos haciendo el gesto justo. Y creo que finalmente estoy documentando una realidad sociopolítica latinoamericana. En la puesta en escena se transforma em documental. Trabalhei muito tempo com cinema, fazendo estilo de cinema, foto de cena. E no meio do set, todo mundo sempre faz um curta, sempre tem um projeto, e sempre estava todo mundo se envolvendo, e eu nunca me interessei muito por pegar a câmera de cinema, por fazer algo cinema. Mas eu adoro animação. Paralelo a tudo isso, eu estava fazendo muita brincadeira, muito teste com light painting, experimentando bastante, e de repente surgiu a ideia de linkar os dois. Então vou colocar as bailarinas com light painting e vou animar isso. Foram 27 mil fotos feitas. Na época do filme, fazia o filme 36 poses. Começava do 1 até a 36. E no início tinha a rabo do filme, que é 000. A gente botava o filme na máquina, a máquina estava aqui, aí até a chapa 1. Da chapa 1 você começava realmente a fotografar. Revelava o filme, a bunda do filme, jogava fora. Hoje essa bunda do filme, que virou arte, cara. É verdade. É mentira? É mentira? O cara falou, virou arte. Aí os caras inventaram uma máquina chamada Lomos, que tira tudo fora de foco, tá do caceta, cara. Pelo amor de Deus.
Eu acho difícil para os fotógrafos de formação que aprenderam a duras penas focar, expor o filme, escolher o melhor filme para determinada situação. Mas se o resultado é bom, não interessa o que você fez. O interessa é que você foi um objetivo e tem um conteúdo. Agora, se você fez com digital, com filme, então agora só porque fez com pinhole virou, aí não dá. Então não tenho a pesquisa, não tenho a conceitual. Pô, bela foto. Essa é de Belo Horizonte. Foi uma amostra dos sutiãs. Deixa eu ver. É o sutiã mais original que tinha, eu preferi esse. Eram vários. Bela foto. É de uma siderúrgica? Ó. Foi uma amostra de sutiãs. Esse aí é um sutiã de um artista mineiro. Tem a coisa do olhar fotográfico, que é diferente, pode ser diferente do olhar do artista. Mas cada um tem um olhar fotográfico, né, Renan? Não importa se você é médico, não importa se você é arquiteto. A fotografia é um instante, não é? Como é que um fotógrafo pode ter tantos instantes maravilhosos quando se depara numa boa imagem? Quando eu abri a galeria, os fotógrafos correram para lá, todos eles, os mais famosos e tal, porque não tinha lugar, entendeu? Eu me preocupo realmente em fazer um local de resistência mesmo. A gente está aqui porque existe essa fotografia, existem essas propostas, elas são fortes, elas têm muito conteúdo. As pessoas que trabalham dessa maneira trazem muita experiência, muito humanismo, muita qualidade humana. É incrível, né? As pessoas precisam de espaço. E me parece que eu estou retomando aquele tesão que eu tinha quando eu entrava no laboratório PB, sabe? Que via a cópia aparecer e tal. Então eu estou muito satisfeito com essa condição de, como diria Karl Marx, ser dono dos meios de produção. Acho que hoje o Brasil tem uma gama de fotógrafos novos e mandando ver de uma maneira muito livre, muito especial e muito comprometida com o trabalho. Acho que cada um tem suas histórias individuais, né? De como foi atraído para a fotografia. Mas coletivamente a gente estava se encontrando sempre nos mesmos lugares, fotografando, em shows, na rua, e a gente começou a se encontrar muitas vezes e decidiu se organizar para fazer coisas que a gente curtia juntos. Acho que a maior necessidade mesmo que fez surgir o P1 foi porque ainda não tinha nenhum coletivo de fotografia lá no Acre. De qualquer forma é um festival e assim é bom para o grupo a gente estar viajando juntos. A gente está num quarto de hostel estamos todos juntos, são 9 pessoas num quarto. E eu acho isso interessante para o amadurecimento do próprio grupo, né? E pelas trocas que a gente tem fora do circuito oficial do festival, né? O Chicos é um trabalho de documentação que começou a ser executado em 2008, que era uma viagem no Rio São Francisco buscando os franciscos. A partir daí fazer um resgate não só das histórias pessoais de cada um, como a influência das passagens históricas também em volta ali do Rio São Francisco. A gente não quer simplesmente passar por ali, a gente quer trazer alguma carga daquilo, né? Extrair alguma coisa dessas relações que a gente estabelece. O Seu Assis nasce de uma busca que a gente tinha. A gente encontra o Seu Assis, que foi o segundo funcionário do ISFAM, Serviço do Patrimônio Histórico. Hoje ele tem 94 anos, trabalhou durante 77 anos na luta do patrimônio. Depois do tombamento em Diamantina, eu tenho todas as casas do tombamento que eu mesmo fiz. E foi um trabalho perigoso. Eu tenho da guerra de Via uns 3 ou 4 de retrato de Chico da Silva. A minha proposta enquanto fotógrafo foi fotografia de informação. Foi nessa prática diária da política, de cobrir os movimentos, que a gente aprendeu a fazer fotojornalismo, aprendeu o que era uma pauta, como fazer uma reportagem, o que significava uma imagem que resumisse aquele assunto, aquele fato, e também um aprendizado político. Então, para mim, foi um caminho natural buscar a documentação dos movimentos sociais, que naquele momento faziam parte das forças políticas que estavam definindo o futuro do país.
Eu tenho no meu material do MST uma foto que ficou histórica e ícone do MST, que é da Rose. Eu fotografei ela durante a marcha, que você conta a história da nação através da fotografia de família. Né? Se todo mundo tirar a sua caixa de sapato, abrir a sua gaveta e puxar seus negativos, ali tem a história da família, ali tem a história do bairro, ali está mostrando como é que era aquela rua, que tipo de vegetação, que tipo de calçamento. Mostra as crianças brincando na rua, que hoje não acontece mais, né? Hoje são memória de um local, né? Memória de um tempo. Ricardo Chaves, além de um grande fotógrafo, é um colecionador. Umas câmeras velhas, que a gente sempre tem que lembrar dos velhinhos, né? Que trabalhavam com essas coisas incríveis aí, conseguiu fazer coisas brilhantes, inacreditáveis com esses equipamentos. Isso aqui são algumas fotos que a gente foi, eu e minha mulher, Lorane, fomos colecionando de colegas e tal. A joia da coroa, claro, é essa foto do Guevara, feita pelo Alberto Corda, com uma carinhosa dedicatória aí, que eu tenho muito orgulho de ter conhecido o velho Corda, e fez aí o que alguns chamam de a Mona Lisa do século XX, né? Meu Deus, olha aí, olha. Tudo bem? Olha aqui. O José Roberto da TV Globo, ele me vem de barba e diz assim, ô Walter, olha eu aqui. Eu queria mesmo. Walter, olha. Legal mesmo. A gente fez um evento agora lá no... Olha o outro que está aqui, ó. Faz uma foto com a gente. Que falou que todos nós temos um pé na cozinha. Eu tenho. A minha cozinha é ucraniana, viu? É bom. A minha é francesa. Eu sou do Irajá. Eu acho que nesse momento que tem essa massificação da fotografia, a cultura fotográfica é muito... Não todos sabem o que tem em mãos, o que ele pode fazer com a fotografia, né? Então, esses novos fotógrafos, que são muitos, eu acho que um evento cultural né, quando você vai num evento que é feira, é uma coisa assim mais comercial. Isso aqui não, realmente é reflexão da fotografia, você vai absorvendo o que é boa fotografia. Eu acho os festivais fundamentais, porque eu acho que a gente tem... Primeiro, a gente vive uma vida muito atribulada e muito isolada. Então, cada um está lutando pelo seu projeto, cada um está no seu dia a dia, cada um tem, enfim, aquela contingência do cotidiano que é muito massacrante. Então, os festivais é um momento que você areja, você encontra os seus pares. É muito bom você poder ter esse momento em que as pessoas estão relaxadas, estão tranquilas e que tem... Enfim, uma efervescência, e você está vendo que todo mundo está trabalhando, em que está trabalhando. Agora eu quero fazer a foto do mestre. Vamos lá. O mestre é você, pô. Escolhe aí. Fica assim olhando como se fosse o Pixinguinha para mim. Ali. Olhando para eles ali. Olha aí. Olhando para eles. Perfeito. A fotografia tornou-se uma palavra doméstica e um desejo comum. É usada por igual, tanto pela ciência como pela arte, pelo amor, pelo negócio e pela justiça. Tanto se encontra no mais luxuoso dos salões como no mais empoeirado dos sótãos, na solidão de uma cabana e no clarão de um palácio de Londres, no bolso de um detetive, na cela de um condenado, no portfólio de um pintor ou de um arquiteto, entre os documentos de um dono de um moinho ou entre os modelos de um industrial manufator e no peito corajoso de um soldado no campo de batalha. Elizabeth Eastlake.